Mundo de 2006, disputada na Alemanha, a campeã foi a Itália e o vice ficou com a França. Pois é, minha escolha da sede da Copa de 2006 ela foi um pouco demorada, porque a Alemanha era a favorita, o Brasil entrou na disputa, queria sediar a Copa do Mundo, a África do Sul também queria disputar a Copa de 2006. A Federação Brasileira de Futebol, a CBF, ela apoiou a África do Sul, desde que o Brasil futuramente também recebesse o voto da África do Sul, A troca de favores. E de outros países africanos, a gente sabe disso. E aí aconteceu que a Nova Zelândia de última hora acabou mudando o seu voto e votou na Alemanha. Aí a Alemanha acabou sediando a Copa de 2006 e a de 2010 foi para a África do Sul, como a gente sabe. E as eliminatórias da Copa de 2006 tiveram uma novidade. Pela primeira vez, o campeão do Mundial anterior teria que disputar sim as eliminatórias. Antes disso, o campeão da Copa anterior era automaticamente classificado para a próxima Copa. Assim, o Brasil teve que disputar as eliminatórias normalmente. Dessa forma, o Brasil teve que disputar as eliminatórias da Copa como todas as outras seleções. O único país campeão mundial que ficou fora dessa edição foi o Uruguai. Como sempre, o Uruguai sempre fica de fora, Essa Copa também teve diversos estreantes: Trinidad e Tobago, Gana, Ucrânia, Costa do Marfim, Togo, República Tcheca, entre outros. O mascote da Copa de 2006 não foi um, mas foram dois. Foram os irmãos Gollio e Pili. Pili era uma bola falante, é bizarro. Os mascotes da Copa de 2006 chegam a dar medo. A bola era controlada por um controle remoto, uma pessoa à distância controlava. É bastante esquecível, poucas pessoas lembram dessa bola falante. E o Gollio, que era um leão de pelúcia de 2,30 metros de altura. Olha que coisa bizarra, chega a dar medo desse bicho. Você tá vendo ele aqui no meio, Gollio, muito feio. E havia uma pessoa dentro dessa pelúcia gigante que o controlava por LCD, ela tinha um monitor lá dentro. A campeã foi a Itália, e a Itália no maior padrão italiano de ser campeão de uma Copa. Uma primeira fase mais ou menos, 2 vitórias, 1 empate, sem vitórias muito elásticas, passando por alguns sustos, mas crescendo, ganhando corpo durante a competição. E quando chega na final, a Itália é difícil de ser batida, um time com camisa, acostumado a ganhar títulos, e levou mais um. E o artilheiro da Copa de 2006 foi ele, Miroslav Klose, um alemão, já que jogava na Alemanha. Ele foi o artilheiro, começou no seu caminho trilhado em 2002 a disputar a mesma artilharia da Copa do Mundo, de todos os mundiais. A gente já sabe, em 2014 ele se tornou o maior artilheiro da história, quebrando o recorde do Ronaldo. O craque da Copa não poderia ser outro senão Zinedine Zidane, Zizou. Ele não foi somente o craque na bola, ele foi protagonista em todos os aspectos. Talvez o título italiano foi ofuscado por ele, Zidane, que de uma forma melancólica acabou deixando aquela final. Zidane cresceu muito nas etapas mata-mata do torneio, fez gol nas oitavas de final, fez gol nas semifinais. Contra o Brasil não fez gol, mas fez uma partida magistral, deu chapéu no Ronaldo, somente isso, chapéu no Ronaldo. E temos aquela imagem emblemática do Zidane saindo de campo após ser expulso na final, descendo o túnel, as escadas com a Copa do Mundo FIFA nas suas costas. Isso ficou muito marcado na imagem, na cabeça de todos os amantes do futebol. A seleção brasileira fez uma campanha 100% até o dia que foi eliminada. Pegou a primeira fase da seleção brasileira, foi uma baba. Croácia, Austrália, Japão, ridícula, pra fazer 100% mesmo. Não pegou ninguém. Aí depois das oitavas pegou Gana, sem tradição nenhuma, ganhou. Aí pegou a primeira seleção que pegou com uma certa tradição, a França, foi lá e perdeu. A seleção brasileira tremeu pra França. Novamente. Ridículo. 1 a 0, com o gol do Henry, o Roberto Carlos resolveu arrumar as meias. Tomou o gol pelas costas. Brasil eliminado pela França. Nós já falamos da seleção francesa, da quase conquista do bicampeonato francês na Copa de 2006, mas dá mais um adendo aqui à figura do Zidane, que foi expulso na final da Copa do Mundo. Um craque ser expulso numa final é uma coisa muito emblemática, Sim, ainda mais pelo que ele fez em 98. Ainda mais pelo que ele fez em 98, e no tempo normal o Zidane já tinha batido um pênalti à la Louco Abreu, com cavadinha. O cara tem que ser muito macho para numa final de Copa do Mundo contra a Itália 0 a 0 diante de Buffon, o cara dar uma cavadinha, a bola pegar no travessão, pingar dentro do gol,
pegar no travessão e sair, e ele sair comemorando como se nada tivesse acontecido, tudo estava planejado. O que não estava planejado era a provocação de Materazzi na prorrogação, não sabemos o que ele fez. Xingou a mãe. Mãe, irmã, muitos dizem, enfim, Zidane perdeu a cabeça e com a cabeça deu uma cabeçada no peito de Materazzi, que caiu estatelado no chão. No replay não mostra a princípio, né? Todo mundo fica, o que aconteceu, o que aconteceu, vê o Materazzi no chão. E depois realmente mostra a cabeçada, Zidane... ele não tinha mais o que fazer, ele assumiu a culpa, fiz mesmo, saiu cabisbaixo, enfim. Foi um momento muito emblemático da Copa de 2006. E agora algumas curiosidades da Copa do Mundo de 2006. A Alemanha acabou fazendo um certo investimento pesado para a Copa do Mundo de 2006. 5 bilhões de dólares feitos para melhorias de estádios. Demoliram o estádio de Berlim, foi demolido, ergueram novamente, que era o estádio do Bayern, e muitas outras melhorias de rua, estradas, por aí vai. E isso acabou gerando 40 milhões de empregos permanentes. Olha que coisa interessante. Muito legal. Enquanto na Alemanha gerou-se 40 milhões de empregos, no Brasil 11 milhões. Mais de televisores vendidos. A Casas Bahia faturou. E mais de 11 milhões de aparelhos foram vendidos. Todo mundo quer ver a Copa na TV nova, aquela TV bonita, tela plana. E com essas promoções, né, o Brasil sendo campeão por mais R$1, você leva outra televisão para casa. E aí a Casas Bahia lucrou ainda mais, porque o Brasil não foi campeão e a outra TV ficou lá. Togo foi uma das seleções que estrearam na Copa de 2006 e na primeira partida contra a Coreia do Sul, quando todo o país está em frente à televisão, aconteceu uma gafe muito bizarra da Copa do Mundo, da organização. Os caras tocaram o hino da Coreia do Sul e ao tocar o hino de Togo, eles tocaram o hino da Coreia do Sul de novo. Nossa. Que coisa sem noção, gente. A FIFA disse que foi um erro humano. Além de Carlos Alberto Parreira, que obviamente dirigiu a seleção brasileira, outros 4 treinadores brasileiros também estiveram presentes na Copa de 2006. Foram eles Felipão por Portugal, Marcos Paquetá pela Arábia Saudita, Zico dirigindo a seleção do Japão e Alexandre Guzmão dirigindo a Costa Rica. E a Copa do Mundo de 2006 trouxe um cara chamado Cannavaro, que já havia jogado a Copa de 2002. Ele se destacou tanto pela seleção italiana com uma defesa sólida que ele foi eleito em 2006 o melhor do mundo pela FIFA. A primeira vez que um zagueiro foi eleito o melhor do mundo. E a seleção de Portugal, que era dirigida por Luís Felipe Scolari, como a gente disse, passou para as quartas de finais depois de 40 anos. Isso só havia acontecido pela última vez também com um técnico gaúcho, foi o técnico Otto Glória. E a seleção de Portugal se classificou contra a Holanda por 1-0. E por falar em Felipão, Portugal, Felipão tornou-se o técnico com o maior número de vitórias consecutivas numa Copa do Mundo, não pelo Brasil. Felipão teve 7 vitórias na Copa de 2002 e estreou com Portugal já vencendo as 3 primeiras, vencendo as 4 primeiras, totalizando 11 partidas de vitórias consecutivas. Não apenas Felipão conseguiu bater esse recorde como técnico, mas também a seleção brasileira bateu também o seu próprio recorde. Ela havia vencido 7 partidas em 2002 e em 2006, com as 4 primeiras vitórias, conseguiu bater o recorde de vitórias consecutivas em Copas do Mundo. Uma curiosidade meio que geograficamente e politicamente interessante é que a seleção de Sérvia e Montenegro, praticamente uma semana antes do início da Copa do Mundo, o parlamento de Sérvia e Montenegro decidiu que os países iriam se separar a partir de então. Ou seja, a seleção foi representar um território que não mais existia. Olha que coisa interessante. Parece um filme terminal. E a seleção não tinha mais essa identidade como um território unificado. Ela acabou não conseguindo nenhum ponto. Não sei se afetada por essa questão política, geopolítica, a seleção de Sérvia, que até então agora será somente Sérvia, voltou para casa sem nenhum ponto. E outra coisa bizarra aconteceu na Copa de 2016, além do hino de Togo. O juiz Graham Paul, ele expulsou o jogador da Croácia, Josip Simonic, na partida entre Croácia e Austrália, só depois do cara tomar o 3º cartão amarelo. Porra, é foda, hein? Aí depois ele falou que foi uma falta de atenção. A FIFA obviamente ficou puta da vida e tirou o cara da competição. E o Mundial de 2006 também bateu o recorde como o campeonato mais violento de todos. Foi o com maior número de expulsões, ao total foram 26 cartões vermelhos. E uma partida que contribuiu muito para esse número, para chegar a esse recorde,
foi Portugal e Holanda. Na partida foram 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. E o zagueiro da seleção brasileira, Lúcio, que muitos chamam de caneleiro, mostrou o contrário na Copa de 2006. Ele ficou 386 minutos sem ganhar um cartão amarelo e sem fazer uma falta. Caramba. Ou seja, ele bateu o recorde do Gamarra em 98, que ficou 383 minutos sem fazer falta. Quem lembra do jogador Camoranesi da Juventus, lembra que ele tinha uma vasta cabeleira e ele abriu mão desse cabelo justamente porque foi cortado quando a Itália foi campeã mundial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Copa do Mundo de 2006. Não esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.